É algo sobre o qual eu venho respondendo quase desde logo depois da minha conversão. E eu andava na rua o dia inteiro, andava no meio de todo mundo, e eu era abordado por todo tipo de mente, conhecido por toda aquela alta sociedade de Manaus de então, que era muito diferente de hoje, mas também no povo, na beirada do rio, no mercado, nas boates, nas brigas, na polícia, em tudo que é lugar. E dos políticos também. Embora eu fosse um jovem, mas eu era filho de pessoas eminentes naquela sociedade. E aí, eu era abordado o tempo todo por pessoas que me perguntavam se Deus tentava o homem. Era uma pergunta recorrente em todos os ambientes, da universidade a qualquer outro lugar. Chegava sempre alguém me perguntando se Deus tentava o homem. E eu já respondi isso de muitas maneiras. Eu já fui sofisticado. Teve um tempo que eu esbugalhava aquelas sistemáticas protestantes e respondia isso assim com uma fluência e uma verbosidade enorme, citando os autores que eu fui logo lendo e juntando. Cada pingo era uma frase, foi tudo crescendo numa rapidez quântica, tomando o quântico como metáfora. Então, de repente, aquilo tudo estava dentro de mim, parecia que nunca não tinha estado. Em meses aquilo cresceu. Eu fui enxergando. Com 18 anos, eu estava enxergando e meu pai ficava perplexo com as respostas que eu dava. Às vezes, iam hippies cultos, hippies arquitetos, hippies filósofos, hippies pedagogos, hippies formados, hippies médicos. Nos anos 70, naquela região de Manaus, ayahuasca, os cogumelos atraíam todo mundo para lá. Eram milhares. E quando antes eu andava com eles por causa do ayahuasca, dos cogumelos, da cannabis e de tudo isso. Agora não, agora eu ia ao encontro deles porque eu queria compartilhar, falar sobre Jesus. E aí eles começaram a ir para minha casa, a ir para a Igreja Presbiteriana de Manaus, e onde meu pai era pastor. Depois eu fui ordenado e me tornei pastor presbiteriano lá com ele. E meu pai dizia que, às vezes, eles me faziam perguntas, ou os universitários, e os professores que também iam ouvir, muito professor, me ouvir, especialmente aos sábados à noite. E quando havia certas ocasiões, eu deixava as pessoas perguntarem. E houve muitas ocasiões em que, no meio de uma pregação, alguém levantou a mão e eu disse, pois não. Ficou em pé e me fez uma pergunta absolutamente relevante, chocante, quase irrespondível. E aí, de repente, aquela arquitetura da resposta vinha toda pronta na minha cabeça e eu respondia como se eu tivesse pensado naquilo o dia inteiro ou antes, e meu pai ficava perplexo e dava muitas glórias a Deus. E de 18 anos para frente foi assim. Só tem um detalhe, é que quanto mais eu fui ficando velho, menos sofisticado eu fui me tornando. E eu acredito que quanto mais velho eu me torne, mais simples eu me tornarei. Naquele tempo eu começava com Abraão, Isaac,
e o drama construído poética e filosoficamente tão lindamente por Soren Kierkegaard, e isso e aquilo. Cada tempo foi de um modo. No iniciozinho eram aquelas apologias do Josh McDowell, ou então eram respostas da formulação sistemática, Origem do Mal. Aí você lia lá num Berkoff ou numa dogmática que fosse respeitável pelos reformados presbiterianos. E eu comecei com o Strong, fui lendo, depois eu fui para o Tillich, e aí fui lendo, aí eu fui chegando à conclusão que tudo aquilo era vaidade. Muita vaidade. Uma presunção absoluta. E fui simplificando meu coração. E quando eu mesmo tive que atravessar os piores vales de decisão, de tentação, de provação, de angústia de morte, de desespero pela própria vida, eu fui entendendo de maneira cada vez mais simples a resposta a essa pergunta: se Deus tenta o homem.